Uma breve história do tempo. Por Stephen Hawking. Tradução de Cássio de Arantes Leite. Revisão técnica de Amanso Friaça. Editora Intrínseca. Canal Le Conde. 11º capítulo. A unificação da física. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso pensem que meu trabalho algo valha, centavos serão muito bem-vindos. É possível doá-los através de Pix, Apoia-se, Vaquinha. Os links estão no descritivo. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Caso lá falte algum livro que você queira aqui gravado, basta solicitá-lo em particular ou em público, nos comentários, que, havendo pertinência, eu o incluo para que seja comprado e gravado e disponibilizado. Curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento e possibilita a ampliação do meu trabalho e disseminação deste conhecimento. A todos, muito obrigada pela presença e uma ótima escuta. Como expliquei no capítulo 1, seria muito difícil elaborar de uma só vez uma teoria unificada completa de tudo o que há no universo. Assim, em vez disso, progredimos encontrando teorias parciais que descrevem um espectro limitado de acontecimentos e negligenciando outros efeitos ou fazendo determinadas aproximações numéricas. A química, por exemplo, permite que calculemos as interações entre os átomos sem conhecermos a estrutura interna do núcleo de um átomo. No fim das contas, porém, esperamos encontrar uma teoria unificada completa e coerente que inclua todas essas teorias parciais como aproximações e que não precise de ajustes para se adequar aos fatos, escolhendo-se os valores de certos números arbitrários na teoria. A busca por uma teoria assim é conhecida como a unificação da física. Einstein passou a maior parte de seus últimos anos na busca por uma teoria unificada. Mas o momento certo ainda não tinha chegado. Havia teorias parciais para a gravitação e a força eletromagnética, mas muito pouco se sabia sobre as forças nucleares. Além disso, Einstein se recusava a acreditar na realidade da mecânica quântica, a despeito do importante papel que ele próprio tivera em seu desenvolvimento. Contudo, parece que o princípio da incerteza é uma característica fundamental do universo onde vivemos. Uma teoria unificada bem-sucedida, portanto, deve necessariamente incorporar esse princípio. Como descreverei, as perspectivas para encontrar essa teoria parecem bem melhores hoje, porque sabemos muito mais sobre o universo. No entanto, devemos ter cuidado com o excesso de confiança. Já alimentamos falsas esperanças antes. No início do século XX, por exemplo, acreditava-se que tudo podia ser explicado em termos de propriedades da matéria contínua, tal como a elasticidade e a condução do calor. A descoberta da estrutura atômica e do princípio da incerteza deu um fim contundente a isso. Então, em 1928, o físico e ganhador do Prêmio Nobel Max Born disse a um grupo de visitantes da Universidade de Göttingen: "A física, tal como a conhecemos, estará acabada em 6 meses." A sua confiança se baseava na recente descoberta da equação que governava o elétron, feita por Dirac. Acreditava-se que uma equação similar governaria o próton,
a única outra partícula conhecida na época, e que isso seria o fim da física teórica. Entretanto, a descoberta do nêutron e das forças nucleares deu cabo dessa ideia também. Dito isso, ainda acredito haver campo para um otimismo cauteloso de que podemos estar próximos de encerrar a busca pelas leis definitivas da natureza. Nos capítulos anteriores, descrevi a relatividade geral, a teoria parcial da gravitação e as teorias parciais que governam as forças fraca, forte e eletromagnética. As três últimas talvez venham a ser combinadas nas ditas teorias da grande unificação, ou GUTS, que não são muito satisfatórias, porque não incluem a gravidade e porque contêm uma série de grandezas, como as massas relativas de diferentes partículas, que não podem ser previstas com base na teoria, mas têm de ser escolhidas para se adequar às observações. A principal dificuldade em encontrar uma teoria que unifique a gravidade com as outras forças é que a relatividade geral é uma teoria clássica, entre aspas, ou seja, ela não incorpora o princípio da incerteza da mecânica quântica. Por outro lado, as outras teorias parciais dependem essencialmente da mecânica quântica. Portanto, um primeiro passo necessário é combinar a relatividade geral com o princípio da incerteza. Como vimos aqui, isso pode provocar consequências notáveis, tais como buracos negros não serem negros e o universo não apresentar quaisquer singularidades, mas ser completamente contido em si mesmo e sem contorno. Como expliquei no capítulo 7º, o problema é que o princípio da incerteza significa que mesmo o espaço vazio, entre aspas, é repleto de pares de partículas e antipartículas virtuais. Esses pares teriam uma quantidade infinita de energia, e desse modo, segundo a famosa equação de Einstein, energia é igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado, teriam uma quantidade infinita de massa. Assim, sua atração gravitacional curvaria o universo em um tamanho infinitamente pequeno. De forma bastante semelhante, infinitos aparentemente absurdos ocorrem nas outras teorias parciais, mas em todos esses casos, eles podem ser anulados por um processo chamado renormalização, o que o faz mediante a introdução de outros infinitos. Embora essa técnica seja um tanto duvidosa em termos matemáticos, parece funcionar na prática, e tem sido usada junto a essas teorias para fazer previsões que se harmonizam às observações com um grau extraordinário de precisão. A renormalização, contudo, apresenta uma desvantagem séria sob o ponto de vista de se tentar encontrar uma teoria completa, pois significa que os valores verdadeiros das massas e as intensidades das forças não podem ser previstos com base na teoria, mas precisam ser escolhidos para se adequar às observações. Na tentativa de incorporar o princípio da incerteza à relatividade geral, temos apenas duas quantidades que podem ser ajustadas: a força da gravidade e o valor da constante cosmológica. Entretanto, o ajuste destas grandezas não é suficiente para eliminar todos os infinitos. Temos, portanto, uma teoria que parece prever que determinadas quantidades, como a curvatura do espaço-tempo, são de fato infinitas e, contudo, sua observação e medição podem corresponder a um resultado perfeitamente finito. Já se suspeitava desse problema em combinar a relatividade geral e o princípio da incerteza, havia algum tempo. Mas a confirmação com cálculos detalhados surgiu apenas em 1972. 4 anos mais tarde, sugeriu-se uma solução possível chamada supergravidade. A ideia era combinar a partícula de spin 2, ou graviton, que transmite a força gravitacional, com outras partículas específicas de spin 3 meios, 1, meio e 0. Em certo sentido, poderíamos encarar todas essas partículas como aspectos diferentes da mesma superpartícula, unificando assim as partículas de matéria de spin meio e 3 meios com as partículas mediadoras de força de spin 0, 1 e 2. Os pares de partícula-antipartícula virtuais de spin meio e 3 meios
teriam energia negativa e, por isso, tenderiam a anular a energia positiva dos pares virtuais de spin 2, 1 e 0. Isso levaria muitos dos possíveis infinitos a se anularem, mas suspeitou-se que ainda pudessem restar alguns. Entretanto, os cálculos exigidos para descobrir se ainda havia infinitos não anulados eram tão longos e difíceis que ninguém estava preparado para fazê-los. Mesmo com um computador, considerou-se que levaria pelo menos 4 anos, e havia grande chance de a pessoa cometer pelo menos um erro, provavelmente mais. Assim, só daria para saber se a resposta estava correta se outra pessoa repetisse o cálculo e obtivesse o mesmo resultado. E isso não parecia muito provável. Apesar desses problemas, e do fato de que as partículas nas teorias da supergravidade pareciam não combinar com as partículas observadas, a maioria dos cientistas acreditava que a supergravidade provavelmente era a resposta certa para o problema da unificação da física. Parecia a melhor maneira de unificar a gravidade com as outras forças. Entretanto, em 1984, houve uma mudança notável de opinião a favor do que se conhecia como as teorias das cordas. Nelas, os objetos básicos não são partículas, que ocupam um único ponto no espaço, mas coisas que têm comprimento e nenhuma outra dimensão, como um pedaço de corda infinitamente fino. Essas cordas podem ter pontas. Nesse caso, chamam-se cordas abertas, ou podem estar ligadas a si mesmas em laços fechados, que seriam cordas fechadas, como vemos nas figuras 11.1 e 11.2. Uma partícula ocupa um ponto no espaço a cada instante de tempo. Assim, pode-se representar sua história por uma linha no espaço-tempo, a linha mundo. Uma corda, por outro lado, ocupa uma linha no espaço a cada momento de tempo. Logo, sua história no espaço-tempo é uma superfície bidimensional chamada de folha-mundo. Qualquer ponto em uma folha-mundo pode ser descrito por 2 números, um especificando o momento e outro a posição do ponto na corda. A folha-mundo de uma corda aberta é uma faixa ou fita. Suas extremidades representam as trajetórias das pontas da corda pelo espaço-tempo. A folha-mundo de uma corda fechada é um cilindro ou tubo. Uma seção transversal do tubo é um círculo, que representa a posição da corda em um momento específico. 2 pedaços de corda podem se unir para formar uma única corda. No caso das cordas abertas, elas simplesmente se unem nas pontas, ao passo que, no caso das cordas fechadas, é como as 2 pernas se unindo em uma calça. Da mesma forma, um pedaço de corda pode se dividir em 2. Nas teorias das cordas, o que antes pensávamos ser partículas, agora imaginamos como ondas viajando pela corda ou como ondas vibrando na linha de uma pipa. A emissão ou a absorção de uma partícula por outra corresponde à divisão ou à união das cordas. Por exemplo, nas teorias das partículas concebeu-se a força gravitacional do Sol sobre a Terra como sendo causada pela emissão de um graviton por uma partícula no Sol e sua absorção por uma partícula na Terra. Na teoria das cordas, esse processo corresponde a um tubo ou cano em forma de H. A teoria das cordas é bem parecida com um encanamento, de certo modo. Os 2 lados verticais do H correspondem às partículas no Sol e na Terra, e a barra horizontal corresponde ao graviton que viaja entre elas. A teoria das cordas tem uma história curiosa. Ela foi concebida originalmente no final da década de 60 como uma tentativa de encontrar uma teoria para descrever a força forte. A ideia era que podíamos encarar partículas como o próton e o nêutron como ondas em uma corda. As forças fortes entre as partículas corresponderiam a pedaços de corda que ficavam entre outros pedaços de corda, como em uma teia de aranha. Para que essa teoria fornecesse o valor observado da força forte entre as partículas,
As cordas tinham de ser como elásticos com tração de cerca de 10 toneladas. Em 1974, Joel Scherk, de Paris, e Joan Schwartz, do Caltech, publicaram um artigo em que demonstravam que a teoria das cordas podia descrever a força gravitacional, mas apenas se a tensão nas cordas fosse muito mais elevada, com cerca de 1 bilhão de milhões de milhões de milhões de milhões de milhões de toneladas, um seguido de 39 zeros. As previsões da teoria das cordas e da relatividade geral seriam exatamente as mesmas em escalas de comprimento normais, mas difeririam em distâncias muito pequenas, de menos de 1.000 milhões de milhões de milhões de milhões de milionésimo de centímetro. 1 centímetro dividido por 1 seguido de 33 zeros. No entanto, o trabalho deles não recebeu muita atenção, porque mais ou menos nessa mesma época, a maioria das pessoas abandonou a teoria das cordas original sobre a força forte em favor da teoria baseada em quarks e gluons, que parecia se ajustar muito melhor às observações. Scherk morreu em circunstâncias trágicas. Ele era diabético e entrou em coma quando não havia ninguém por perto para lhe aplicar uma injeção de insulina. E assim, Schwartz ficou praticamente sozinho como o único defensor da teoria das cordas. Mas a partir daí, com um valor proposto de tensão das cordas muito mais elevado. De repente, em 1984, o interesse nas cordas renasceu, aparentemente por 2 motivos. Um era que as pessoas não estavam, de fato, fazendo grande progresso em demonstrar que a supergravidade era finita, ou que ela podia explicar os tipos de partículas observadas. Outro foi a publicação de um artigo de John Schwartz e Mike Green, do Queen Mary College de Londres, mostrando que a teoria das cordas podia explicar a existência de partículas dotadas de uma tendência intrínseca de vibrar para a esquerda, como algumas partículas que observamos. Fossem quais fossem os motivos, um grande número de pessoas começou a trabalhar com a teoria das cordas, e foi desenvolvida uma nova versão, chamada corda heterótica, que parecia capaz de explicar os tipos de partículas que observamos. As teorias das cordas também levam a infinitos, mas acredita-se que eles se anularão em versões como a teoria heterótica, embora ainda não se tenha certeza disso. As teorias das cordas, contudo, têm um grande problema. Elas parecem coerentes apenas se o espaço-tempo possui 10 ou 26 dimensões, e não as 4 comuns. Claro, dimensões extras do espaço-tempo são um lugar comum na ficção científica e constituem a forma ideal de superar a restrição normal da relatividade geral de que não se pode viajar mais rápido do que a luz ou voltar no tempo. Ver o capítulo anterior. A ideia é tomar um atalho pelas dimensões extras. Podemos conceber isso da seguinte maneira. Imagine que o espaço onde vivemos tenha apenas 2 dimensões e seja curvado como a superfície de uma argola, ou um toroide. Verificar a figura 11.7. Se você estivesse de um lado da borda interior do toroide, dessa argola, e quisesse chegar a um ponto do lado oposto, teria de circundar a borda interna. No entanto, se fosse capaz de viajar nas 3 dimensões, poderia atravessar direto de um lado para o outro. Por que não percebemos todas essas dimensões extras, se elas de fato existem? Por que vemos apenas 3 dimensões parciais e uma temporal? A sugestão é que as outras dimensões estão enroladas em um espaço de tamanho minúsculo, algo em torno de 1 milionésimo 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 de centímetro. E isso é tão pequeno que simplesmente não percebemos.
Vemos apenas uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais, nas quais o espaço-tempo é razoavelmente plano. É como a superfície de um canudo. Se você o observa de perto, vê que ele é bidimensional. A posição de um ponto do canudo é descrita por 2 grandezas, o comprimento ao longo do canudo e a distância em torno da direção circular. Mas se olhamos para ele de longe, não notamos a sua espessura, e ele parece unidimensional. A posição de um ponto é especificada apenas pelo comprimento ao longo do canudo. Isso aconteceria também com o espaço-tempo. Em uma escala muito diminuta, ele é decadimensional e muito curvado. Mas em escalas maiores, não vemos a curvatura ou as dimensões extras. Se esse cenário estiver correto, é uma má notícia para os candidatos a viajantes espaciais. As dimensões extras seriam minúsculas demais para permitir a passagem de uma espaçonave. Contudo, suscita outro grande problema. Por que algumas dimensões, mas não todas, estariam enroladas em pequena escala? Presume-se que, no universo muito primitivo, todas as dimensões teriam sido muito recurvadas. Por que uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais se achataram, ao passo que as outras permanecem bem enroladas? Uma resposta possível é o princípio antrópico. 2 dimensões espaciais não parecem ser o bastante para permitir o desenvolvimento de seres complexos como nós. Por exemplo, animais bidimensionais vivendo em um planeta Terra unidimensional teriam de subir uns nos outros para se ultrapassarem. Se uma criatura bidimensional comesse algo que não pudesse digerir por completo, teria de devolver os restos da mesma forma que os engoliu, pois, se houvesse uma passagem direta por seu corpo, dividiria a criatura em 2 metades. Nosso ser bidimensional se desmancharia. Da mesma forma, é difícil ver como poderia haver circulação sanguínea em uma criatura bidimensional. Também haveria problemas com mais do que 3 dimensões espaciais. A força gravitacional entre 2 corpos diminuiria mais depressa com a distância do que acontece nas 3 dimensões. Em 3 dimensões, a força gravitacional diminui para 1/4 se dobrarmos a distância. Em 4 dimensões, ela diminuiria para 1/8. Em 5 dimensões para 1/16, e assim por diante. O resultado seria que as órbitas dos planetas como a Terra em torno do Sol seriam instáveis. A menor perturbação de uma órbita circular, tal como a que seria causada pela atração gravitacional de outros planetas, resultaria na Terra girando para longe ou direto para dentro do Sol. Morreríamos congelados ou queimados. Na verdade, o mesmo comportamento da gravidade em relação à distância em mais de 3 dimensões espaciais significaria que o Sol não seria capaz de existir em uma condição estável de pressão contrabalançando a gravidade. Ele seria despedaçado, ou entraria em colapso para formar um buraco negro. De um jeito ou de outro, não seria muito útil como fonte de calor e luz para a vida na Terra. Em escala menor, as forças elétricas que levam os elétrons a orbitar o núcleo de um átomo se comportariam da mesma maneira que as forças gravitacionais. Assim, os elétrons escapariam completamente dos átomos, ou cairiam no núcleo. Em todo caso, não haveria átomos tal como os conhecemos. Então parece claro que a vida, pelo menos do modo como a conhecemos, só pode existir em regiões do espaço-tempo, nas quais a dimensão temporal e as 3 dimensões espaciais não estão enroladas em pequena escala. Isso significaria que poderíamos apelar para o princípio antrópico fraco, contanto que pudéssemos demonstrar que a teoria das cordas ao menos admite a existência de tais regiões no universo, e parece que de fato ela admite. É perfeitamente possível que haja outras regiões do universo ou outros universos, o que quer que isso signifique,
em que todas as dimensões estejam enroladas em pequena escala, ou em que existam mais do que 4 dimensões quase planas. Mas não haveria seres inteligentes em tais regiões para observar a quantidade diferente de dimensões efetivas. Outro problema é que há pelo menos 4 teorias das cordas, uma teoria das cordas abertas e 3 teorias diferentes de cordas fechadas, e milhões de maneiras nas quais as dimensões adicionais previstas pela teoria das cordas poderiam estar enroladas. Por que escolher apenas uma teoria e um tipo de enrolamento? Por algum tempo parecia não haver resposta, e o progresso ficou empacado. Então, por volta de 1994, as pessoas começaram a descobrir o que se chamou de dualidades. Diferentes teorias das cordas e diferentes maneiras de enrolar as dimensões adicionais podiam levar aos mesmos resultados em 4 dimensões. E além das partículas, que ocupam um único ponto no espaço, e 2 cordas, que são linhas, descobriu-se a existência de outros objetos, chamados p-branas, que ocupariam volumes bidimensionais ou de dimensões mais altas no espaço. Pode-se ver uma partícula como uma 0-brana e uma corda como uma 1-brana. Mas havia também p-branas, de p igual a 2 a p igual a 9. Isso parece indicar que há uma espécie de democracia entre as teorias da supergravidade, das cordas e das p-branas. Elas parecem se encaixar, mas não podemos afirmar que uma seja mais fundamental do que as outras. Parecem ser aproximações diferentes de alguma teoria fundamental, válidas em situações díspares. As pessoas têm buscado essa teoria subjacente, mas sem sucesso até o momento. Contudo, acredito que talvez não haja uma única formulação da teoria fundamental, assim como não foi possível formular a aritmética em termos de um conjunto isolado de axiomas, conforme demonstrou Gödel. Em vez disso, talvez seja como os mapas. Não se pode usar um único mapa para descrever a superfície da Terra, ou um toroide. Precisamos de pelo menos 2 mapas, no caso da Terra, e de 4, no caso do toroide, para cobrir todos os pontos. E cada mapa é válido apenas em uma região limitada, mas mapas diferentes terão uma região de sobreposição. A coleção de mapas fornece uma descrição completa da superfície. Do mesmo modo, em física, talvez seja necessário usar formulações distintas conforme a situação. Mas 2 formulações diferentes estariam de acordo em situações nas quais ambas pudessem ser aplicadas. A coleção completa de formulações poderia ser encarada como uma teoria unificada completa, ainda que não pudesse ser expressa como um conjunto único de postulados. Mas será que pode existir de fato uma teoria unificada? Ou estamos apenas perseguindo uma miragem? Parece haver 3 possibilidades. Primeira, há de fato uma teoria unificada completa, ou uma série de formulações que se sobrepõem, que um dia descobriremos, se formos inteligentes o bastante. Segundo, não existe teoria definitiva do universo, apenas uma sequência infinita de teorias que descrevem o universo com precisão cada vez maior. E terceiro, não há teoria do universo. Os eventos só podem ser previstos até certo ponto, e o restante ocorre de maneira aleatória e arbitrária. Há quem defenda a terceira alternativa, alegando que, se houvesse um conjunto completo de leis, isso infringiria a liberdade divina de mudar de ideia e intervir no mundo. É um pouco como o antigo paradoxo. Será que Deus é capaz de criar uma pedra tão pesada que ele próprio não consegue erguê-la? Mas a ideia de que Deus talvez resolva mudar de ideia é um exemplo de falácia, apontada por Santo Agostinho, de imaginar Deus como um ser que existe no tempo. O tempo é uma propriedade apenas do universo que Deus criou. Presume-se que ele saiba o que queira quando o concebeu. Com o advento da mecânica quântica, passamos a reconhecer que não se podem prever os eventos com total precisão e que sempre há um grau de incerteza.
Se você preferir, pode atribuir essa aleatoriedade à intervenção divina. Mas seria um tipo muito estranho de intervenção. Não existe evidência de que tenha algum propósito. Na verdade, se tivesse, por definição, não seria aleatória. Em tempos modernos, eliminamos a terceira possibilidade ao redefinir o objetivo da ciência. Nossa meta é formular um conjunto de leis que nos permita prever eventos apenas até o limite estabelecido pelo princípio da incerteza. A segunda possibilidade, de que há uma sequência infinita de teorias cada vez mais refinadas, está de acordo com toda a nossa experiência até o momento. Em muitas ocasiões, aumentamos a sensibilidade de nossas medições ou empreendemos um novo tipo de observações e descobrimos fenômenos não previstos pela teoria existente. E para explicá-los, tivemos de desenvolver uma teoria mais avançada. Logo, não seria muito surpreendente se a geração atual de teorias da grande unificação estivesse errada em alegar que nada essencialmente novo acontecerá entre a energia de unificação eletrofraca de cerca de 100 GeV e a energia da grande unificação de cerca de 1 milhão de bilhões de GeV. Na verdade, podemos descobrir diversas camadas novas de estrutura mais básica do que os quarks e elétrons que hoje vemos como partículas elementares. Entretanto, parece que a gravidade pode fornecer um limite para essa sequência de caixas dentro de caixas. Se tivéssemos uma partícula com energia acima do que chamamos de energia de Planck, 10 milhões de GeV, 1 seguido de 19 zeros, sua massa seria tão concentrada que ela poderia se separar do resto do universo e formar um pequeno buraco negro. Assim, parece que a sequência de teorias cada vez mais aperfeiçoadas deve ter um limite à medida que passamos a energias cada vez maiores, de modo que deve haver uma teoria definitiva do universo. Claro, a energia de Planck está muito longe das energias de cerca de 100 GeV, que é o máximo que conseguimos produzir em laboratório até o momento. Sem dúvida, não transporemos esse abismo com os aceleradores de partícula em um futuro próximo. Os estágios mais primitivos do universo, porém, são um cenário em que tais energias devem ter ocorrido. Acho que há uma boa chance de o estudo do universo primitivo e as exigências de consistência matemática nos levarem a uma teoria unificada completa ainda durante a vida de alguns de nós que estamos aqui hoje, sempre presumindo que a humanidade não mandará ela própria pelos ares antes. E se de fato descobríssemos a teoria final do universo, o que isso significaria? Como expliquei no capítulo 1, nunca poderíamos ter certeza absoluta de que realmente encontramos a teoria certa, uma vez que teorias não podem ser provadas. No entanto, se a teoria fosse matematicamente coerente e sempre fizesse previsões que coincidissem com as observações, poderíamos ficar razoavelmente confiantes de que ela é a correta. Ela poria fim a um longo e glorioso capítulo na história da luta intelectual da humanidade para compreender o universo, mas também revolucionaria a compreensão que as pessoas comuns têm das leis que o governam. Na época de Newton, era possível que uma pessoa instruída dominasse a totalidade do conhecimento humano, pelo menos em suas linhas gerais. Mas desde então, o ritmo em que a ciência se desenvolveu tornou isso impossível. Como as teorias estão sempre sendo modificadas para explicar novas observações, elas nunca são propriamente digeridas ou simplificadas de modo que as pessoas comuns possam entendê-las. É preciso ser um especialista, e mesmo nesse caso, só se pode esperar ter um domínio apropriado de uma pequena proporção das teorias científicas. Além do mais, a velocidade do progresso é tão alta que o que se aprende na escola ou na universidade está sempre um pouco defasado. Apenas uns poucos são capazes de acompanhar o avanço acelerado da fronteira do conhecimento, e esses têm de devotar todo o seu tempo a isso e se especializar em uma pequena área.
o restante da população faz pouca ideia dos novos avanços ou da empolgação que isso gera. Há 70 anos, a se crer nas palavras de Eddington, apenas 2 pessoas compreendiam a teoria da relatividade geral. Hoje, dezenas de milhares de alunos de pós-graduação nas universidades a compreendem, e muitos milhões de pessoas estão ao menos familiarizadas com a ideia. Caso se descobrisse uma teoria unificada completa, seria apenas questão de tempo até ela ser digerida e simplificada do mesmo modo e ensinada nas escolas, pelo menos em linhas gerais. Então seríamos capazes, todos nós, de compreender uma parte das leis que governam o universo e são responsáveis por nossa existência. Mesmo que de fato venhamos a descobrir uma teoria unificada completa, isso não significaria que seríamos capazes de prever os eventos em geral, por 2 motivos. O primeiro é a limitação que o princípio da incerteza da mecânica quântica impõe sobre nossa capacidade de previsão. Não há nada que possamos fazer para contornar isso. Na prática, porém, a primeira limitação é menos restritiva do que a segunda. Ela deriva do fato de que não poderíamos resolver as equações da teoria com exatidão, a não ser em situações muito simples. Não conseguimos resolver com exatidão nem para o movimento de 3 corpos na teoria da gravitação de Newton, e a dificuldade aumenta com o número de corpos e a complexidade da teoria. Já conhecemos as leis que governam o comportamento da matéria em todas as condições, exceto as mais extremas. Em particular, conhecemos as leis básicas que governam toda a química e a biologia, e, no entanto, sem dúvida, não reduzimos essas disciplinas ao status de problemas solucionados. Até o momento, não obtivemos muito sucesso em prever o comportamento humano com base em equações matemáticas. Assim, mesmo que encontremos de fato um conjunto completo de leis básicas, ainda haverá nos anos vindouros a tarefa intelectualmente desafiadora de desenvolver métodos de aproximação melhores, de modo que possamos fazer previsões úteis dos resultados prováveis em situações complexas e realistas. Uma teoria unificada consistente e completa é apenas o primeiro passo. Nossa meta é a compreensão completa dos eventos que nos cercam, bem como de nossa própria existência.